profecia se cumprindo agora. Os túmulos no Monte das Oliveiras estão se aproximando do portão oriental. O Monte das Oliveiras não é apenas uma colina bonita nos arredores de Jerusalém. É um lugar profundamente ligado à história de Israel e às promessas de Deus. No Antigo Testamento, o Monte das Oliveiras aparece várias vezes em conexão com adoração e profecia. O rei Davi passou por ele quando fugia de Absalão. O profeta Ezequiel descreveu a glória do Senhor se afastando do templo e repousando sobre essa montanha. Mas talvez a visão mais impressionante seja a do profeta Zacarias, que falou sobre os últimos dias. Ele disse que, naquele dia, os pés do Senhor estariam sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e que a montanha se dividiria ao meio, criando um grande vale. Essa passagem conecta diretamente o Monte das Oliveiras à vinda final do Messias, quando o reino de Deus se manifestar sobre a terra. No Novo Testamento, esse monte ganha ainda mais significado. Foi lá que Jesus ensinou os discípulos sobre os tempos do fim, no famoso discurso do Monte das Oliveiras, registrado por Mateus, Marcos e Lucas. E foi dali também que Jesus subiu aos céus, com os anjos declarando que um dia ele voltaria da mesma forma. Ou seja, quando olhamos para o Monte das Oliveiras hoje, não estamos vendo apenas pedras e árvores. Estamos vendo um lugar carregado de profecia, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Logo abaixo do Monte das Oliveiras está o Portão Oriental de Jerusalém, também chamado de Portão Dourado. Ele fica exatamente de frente para o monte e tem um peso enorme tanto para a profecia judaica quanto para a cristã. A profecia diz que esse portão deveria permanecer fechado até que o príncipe, o Messias, entrasse por ele. Hoje, ele está selado com pedras, e isso intriga estudiosos e crentes há séculos. Muitos muçulmanos no passado, conhecendo essa profecia, colocaram um cemitério bem em frente ao portão para tentar impedir a entrada do Messias judeu, acreditando que um sacerdote jamais passaria por ali. Mas a palavra de Deus não pode ser bloqueada por pedras nem por túmulos. O portão oriental segue fechado, aguardando o dia em que o verdadeiro Rei dos Reis passará por ele. E à medida que o cemitério judaico no Monte das Oliveiras cresce em direção a esse portão, a sensação é de que estamos vendo a profecia se desenrolar diante dos nossos olhos. Há mais de 3.000 anos, o Monte das Oliveiras é o principal cemitério judaico do mundo. Mais de 150.000 sepulturas cobrem suas encostas, descendo até o Vale do Cédron e sempre voltadas para o Portão Oriental. Por gerações, judeus escolheram ser enterrados ali, acreditando na esperança da ressurreição quando o Messias vier. A tradição judaica ensina que a ressurreição dos mortos começará exatamente nesse lugar. Por isso, ser sepultado ali é visto como uma honra, como se a pessoa estivesse na primeira fila para o grande dia. Os túmulos de pedra branca, que se estendem até perder de vista, são um testemunho silencioso de séculos de esperança. Todos eles estão voltados para Jerusalém, para o Monte do Templo e para a promessa de Deus de vida depois da morte. Nos últimos anos, conforme o espaço foi acabando, novas áreas foram abertas mais abaixo nas encostas, chegando cada vez mais perto das muralhas da cidade e do Portão Oriental. E isso não é só uma questão prática, é também simbólica. A visão de milhares de sepulturas olhando para o portão selado parece um exército de fiéis se posicionando diante do local por onde o Messias virá. Para os judeus, isso é um sinal de preparação para o dia da ressurreição. Para os cristãos, isso ecoa as palavras do apóstolo Paulo, que disse que o Senhor descerá do céu com um forte brado, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ver essa expansão do cemitério em direção ao Portão Oriental é como um lembrete vivo de que nem mesmo a morte pode impedir a vinda do Rei. Para os cristãos, o Monte das Oliveiras também é o ponto de partida e o ponto de retorno de Jesus. Foi lá que ele ensinou, foi lá que ele orou e foi lá que ele chorou por Jerusalém. Que o mais marcante, foi lá que ele ascendeu ao céu. O livro de Atos conta que os discípulos estavam no Monte das Oliveiras quando Jesus foi levado diante dos olhos deles. 2 anjos apareceram e disseram: "Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi tirado de vocês e levado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir."
Isso significa que o retorno de Jesus está diretamente ligado ao Monte das Oliveiras. Assim como ele partiu de lá, ele voltará para lá. E quando olhamos para o mar de sepulturas que cresce cada vez mais naquele monte, é impossível não lembrar que as promessas de Deus estão caminhando firmemente para o cumprimento. A expansão do cemitério do Monte das Oliveiras não é apenas planejamento urbano. Ela faz parte de algo muito maior, conectado às antigas profecias e ao futuro retorno de Cristo. Vivemos em um tempo em que Jerusalém está novamente no centro da atenção mundial. A profecia nos diz que nos últimos dias todas as nações se reunirão contra a cidade, mas também nos garante que o Messias virá para trazer libertação e paz. Cada sepultura nova aberta naquele monte é como um testemunho dessa esperança. Cada pedra voltada para o portão oriental fala sobre ressurreição, e cada olhar para aquele portão fechado nos lembra que ele aguarda o dia em que o rei passará por ali. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, nem mesmo os anjos do céu, apenas o Pai. Mas ele também disse que devemos estar atentos aos sinais e preparados para o seu retorno. Quando vemos o cemitério crescendo em direção ao portão selado, percebemos que a profecia não é uma lenda distante. Ela está acontecendo em lugares reais e em tempo real. O Monte das Oliveiras é real, o portão oriental é real, as sepulturas são reais e as promessas de Deus também são reais. A pergunta não é apenas se Jesus está voltando. A pergunta é: estamos prontos para recebê-lo? Jesus disse: vocês também devem estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O cemitério, o portão selado e toda a história profética do Monte das Oliveiras apontam para a mesma verdade. Cristo voltará, o Rei retornará, e assim como os anjos prometeram, seus pés tocarão novamente o Monte das Oliveiras. Os túmulos esperam em silêncio, mas declaram em alta voz a esperança da ressurreição. O portão oriental continua fechado, mas aguarda o dia em que se abrirá para o Rei da Glória. Levantem as suas cabeças, ó portais, abram-se, ó antigas portas, para que entre o Rei da Glória. Essa é a esperança de Israel. Essa é a esperança da Igreja. Essa é a esperança de todos que creem em Jesus Cristo. Por isso vivamos preparados, não com medo, mas com fé, porque o mesmo Jesus que subiu do Monte das Oliveiras voltará para lá, trazendo ressurreição, juízo e paz eterna. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos sobre profecia, arqueologia e a verdade da Bíblia. Que o Senhor o abençoe enquanto você continua buscando o seu reino vindouro.